grata por ter disponibilizado um tempo para a nossa entrevista. É um prazer ter você de novo com a gente, tá? Eu vou falar alguma coisinha a respeito da Lilian, para que vocês possam conhecê-la um pouquinho melhor. A Lilian é Hanania, se eu estou falando errado, você, por favor, me corrija, o sobrenome Obrigada. É muito difícil. Ela foi pesquisadora do SEST há algum tempo atrás. Ela é advogada, doutora em Direito Internacional pela Universidade Paris I, Panthéon-Sorbonne, e mediadora credenciada em resolução e prevenção de conflitos, além de ser consultora e pesquisadora em Direito Internacional. Ela trabalha numa própria empresa e de consultoria jurídica e ela leciona na Sciences Po em Paris e na Universidade Paris Cité, correto? É isso mesmo. Muito obrigada, então, é um Vera. grande prazer ter a Lilian, depois de tanto tempo, de volta com a gente, aqui para falar a respeito de diversidade cultural. Então, Lilian, nós vamos começar com o que é diversidade cultural. Obrigada, Vera. Obrigada por esse convite também. É sempre um prazer estar com o pessoal do SEST. Uma grande honra para mim. Eu tenho assim, a minha visão, né, desse assunto, diversidade cultural e novas tecnologias, vem do direito internacional, que é a área que eu domino, né? Então, eu vou citar uma convenção, que é uma convenção da Unesco. Vou falar um pouco dela, eu acho, algumas vezes, porque ela traz muitos elementos assim, para a gente entender essa noção e o que isso representa na prática para os países, né? Então, existe uma definição nessa convenção, que é uma convenção de 2005, ela foi adotada em 2005, entrou em vigor em 2007. E se chama Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Então, o nome é um pouco longo, mas ela traz uma definição de diversidade cultural que é bastante ampla, que vê a diversidade cultural como a multiplicidade de formas pelas quais as culturas encontram a sua expressão. Então, a diversidade cultural se manifesta não só no patrimônio cultural da humanidade, ela é uma noção que é dinâmica, que precisa de troca, ela se enriquece pela transmissão, pela expressão, e ela se manifesta também por todos os modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição, então, acesso às expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados. Então, isso é interessante para a nossa discussão de hoje sobre a questão da tecnologia, uma convenção que foi negociada, foi adotada em 2005, então ela começou a ser negociada, né? Os primeiros projetos datam de 2002, e aí depois esses projetos foram levados para a Unesco e discutidos durante 2 anos, foi muito rápida a adoção, mas já tinha nessa época essa preocupação de que qualquer que fosse a tecnologia que a gente estivesse falando, é uma convenção que a gente fala em direito internacional tecnologicamente neutra, né? Não precisa rever a convenção para que ela se aplique ao contexto atual, né? A tecnologia vai mudar, a gente sabe disso, mas os princípios dessa convenção existem. Então, é bem uma definição talvez um pouco, talvez até antropológica, porque realmente, né, a multiplicidade de formas de se expressar a cultura, né? Então, é essa noção de diversidade cultural que eu vou estar levando em consideração na nossa discussão hoje. Ok, muito legal. Quais são os tipos de manifestações culturais que são mais recorrentes? Então, se eu for pegar exemplos práticos, porque acho que é isso que né, que a gente quer trazer nessa conversa. A diversidade cultural aparece, ou se manifesta, ou é talvez até viabilizada por qualquer participação na vida cultural de uma comunidade, qualquer tipo de arte, né, que contenha essa expressão cultural, que traga valores culturais, o próprio patrimônio cultural, visitar um monumento, né, é uma forma de expressar a cultura, os modos de vida, tradições, crenças, isso também faz parte da diversidade cultural. Diálogo intercultural, diálogo entre culturas,
folclore, o próprio aprendizado de idiomas, não só estrangeiros, mas, né, das diferentes idiomas dentro do mesmo país, né? Tem tantos que estão até se perdendo hoje, né? E quando a gente assiste um filme, que seja por streaming, seja na televisão, que seja no cinema, turismo, música, que mais? Teatro, espetáculo, tudo isso são expressões culturais e são formas da diversidade cultural se manifestar. Podemos pensar também em ópera, uma pintura, uma escultura, né? Então, uma visita a um museu, né? Promover museus sobre contendo diferentes tipos, né, de origem, de arte também, é uma forma de promover a diversidade cultural. A própria arquitetura, se a gente for pensar, né, também veicula valores culturais. Falando de crença, então também podemos pensar em religião. Então, tudo isso são formas da cultura se expressar e de promover a diversidade cultural, né, de manifestar essa diversidade cultural. Ok. Bom, nós tivemos a pandemia do Covid-19, né? Como que ela afetou, e se é que ela afetou, acho que sim, né? Mas como que ela afetou todos os setores, aliás, ela afetou todos os setores da vida moderna, né? E quais, na sua opinião, foram os setores culturais mais afetados? E aí, por que você acha que esses foram os mais afetados? Então, com certeza, né, a pandemia afetou também os setores culturais e muito. Os setores culturais sofreram muito. Alguns, né, se adaptaram muito rápido, se expandiram muito, mas eu acho que, em regra geral, que a pandemia acelerou tendências que a gente já via nessa discussão toda entre diversidade cultural e digital, por conta do consumo online, que, claro, né, disparou durante os lockdowns todos. Então, assim, setores culturais que exigiam presença de usuário foram, né, que exigiam, sei lá, por exemplo, aluguel de vídeo, né? Ou mesmo cinema, turismo, museu, biblioteca. Teve um impacto negativo, né, sobre esses setores, de um ponto de vista econômico, que é claro, até hoje, aqui na Europa, pelo menos, os níveis de frequência em cinemas não voltaram ao normal até hoje, né? Um relatório desse mês, inclusive de maio de 2023, da Comissão Europeia, ainda fala que, né, ainda o setor de cinema não conseguiu retomar o nível de atividade pré-pandemia. E, por outro lado, esse consumo de bens e serviços culturais também deu um impulso à necessidade de digitalizar, de criar modelos de business novos, de criar novas formas de consumo. Então, de certa forma, ela acelerou coisas que a gente estava vendo já acontecendo, né? Então, por exemplo, nesse relatório, tentando pegar os exemplos daqui, né, que eu vejo, esse relatório super recente mostra que os setores de mídia hoje têm crescido por impulsão de jogos em nuvem, conteúdo imersivo, onde eles estão vendo setores tradicionais, como, por exemplo, a televisão, estão conseguindo sobreviver, conseguem se manter, mas eles veem claramente que o setor de cinema, por exemplo, está sofrendo, né? Então, será que o interesse que a gente tem visto também, teve o Festival do Cannes recentemente, né, que a gente vê a Apple, né, investindo em filme que vai passar no cinema. Então, será que esse interesse desses novos atores, né, desse mundo digital pelo cinema, será que isso vai trazer também mudanças, né? Então, é possível. E aí a questão, sei lá, a gente vê o consumo de streaming aqui, né, e aí acho que também no Brasil, né, que explodiu com isso, e necessariamente a forma como o que os consumidores estão esperando dessas plataformas de streaming vai influenciar também a forma como eles vão, que tipo de conteúdo eles vão colocar, que tipo de conteúdo eles vão talvez dar mais importância. Então, por exemplo, também nesse relatório fala que 44% dos europeus gostariam de ver mais filmes e séries do seu próprio país. Então, isso é uma informação interessante do ponto de vista de diversidade cultural, e a gente vê que essas plataformas estão investindo também em produzir conteúdo local. Tem também a questão de eles produzindo nessas plataformas, produzindo esse conteúdo e promovendo o conteúdo, evidentemente, quando eles fazem as recomendações,
também é uma forma de evitar intermediários, né, em toda a questão de royalties e tal, mas existe essa demanda, né, do consumidor de ver conteúdo local, de ter, e menos até no caso, sei lá, 28% disseram que gostariam de ver mais conteúdo de outros países europeus. Então, não estamos ainda, né, talvez a visão de diversidade realmente poderia levar um pouco mais em consideração, né, essa questão, mas só o fato da gente ter essa preocupação de trazer o conteúdo local, de ter espaço, né, para o conteúdo local, é uma preocupação que é muito importante já há décadas, né, a razão pela qual essa convenção foi negociada, inclusive essa convenção da Unesco, justamente com essa ideia de evitar homogeneização, né, de conteúdos, de reservar um espaço, mas enfim, acho que a gente vai falar disso mais para frente também. Isso é muito interessante, nossa, eu acho que vai ser uma coisa muito interessante de se ver o que vai acontecer em breve, né? Não vai ser assim no futuro, em breve, né? Muito legal, muito legal. A tecnologia digital impacta nas manifestações culturais. E aí, em quais proporções você considera que isso ocorre? Então, eu acho que em todos os setores culturais está tendo mudança, né? Então, sei lá, a gente vê até, claro, que tem o exemplo, né, pensa em Netflix, pensa, né, no filme, na música, Spotify, né, Deezer, essas plataformas de streaming mudaram completamente a forma como, né, a gente consumia, mas se a gente pensar em outros setores, por exemplo, até obra, né, de arte que está sendo criada por inteligência artificial hoje em dia, obras que são trocadas, né, monetizadas e trocadas com o uso de blockchain, né? Então, são coisas que estão aparecendo em diferentes setores culturais. Tem performance híbrida, né, que combina o online, com o digital, com o analógico, a própria capacidade que a gente tem de colaborar hoje em dia, né? A gente está aqui falando, imagina, a distância né? Então, essa criação colaborativa também no campo das artes também é promovida, né? Com toda essa evolução tecnológica. E, então, está tendo uma evolução, uma mudança do mercado, eu acho, em todos os setores, né? Em todas as etapas da cadeia de valor, né? Dos bens e serviços culturais. E aí tem essa questão, o impacto. Esse impacto é bom, não é, né? Porque, assim, sim. De um lado, claro, existem oportunidades incríveis de criação, de difusão, de troca, de acesso a conteúdo. Dá para preservar mais, né, manifestações de expressões culturais, né, de preservar essa diversidade usando novas tecnologias. Por exemplo, o próprio Open Heritage do Google Arts and Culture, né, que tem uma função até social, né, de preservar essas expressões culturais. Aqui a gente tem a Europeana também, que é um site europeu, também com essa ideia de promover o conhecimento sobre o patrimônio cultural europeu, em diferentes tipos de manifestações, né, culturais. Tem um projeto que eu acho que não continua, mas que eu sempre achei muito interessante, da National Geographic, que chama Enduring Voices, né, Vozes Eternas, talvez que a gente traduziria, em que justamente eles criaram até uma espécie de uma base de dados de línguas que estavam em risco de extinção. Então, dá para consultar ainda hoje, mas acho que eles não estão criando novos conteúdos, mas é possível ouvir línguas que provavelmente ou já se extinguiram ou estão quase se extinguindo. Então, coisas que o digital permite fazer mais fácil, né? Mas o risco que a gente tem, então, por outro lado, pode haver um risco do ponto de vista da diversidade cultural, porque se uma expressão cultural, né, ou se expressões culturais diversas não conseguem chegar ao mercado, não conseguem se posicionar nesse mercado novo, da mesma forma que a gente tinha essa preocupação antes, né, que era como chegar no mercado, como vender uma obra audiovisual, por exemplo, no exterior, né, enfim, competir com obras de Hollywood, a gente tem o mesmo problema hoje, só que no digital. Então, se essa diversidade não chega no mercado, se ela não pode ser vista, né, e aí a questão que é interessante no digital é essa questão
da visibilidade, né? Então, se ela não pode ser vista pelos consumidores, dificilmente vai conseguir se manter economicamente. Então, de que forma essa dificuldade de se manter, de viabilidade econômica, né, não vai ter um impacto justamente negativo por não deixar essa diversidade cultural ser conhecida, ser promovida, ser descoberta, né? Então, eu acho que são os dois lados do impacto, né, que a gente vê nas manifestações culturais. Uhum. Você acha que esse compartilhamento que a tecnologia possibilitou, né, de informações, de trocas globais, ela aumentou a compreensão e a visão das diferenças culturais ou não? Eu acho, assim, de um ponto de vista até assim, pessoal, talvez até um pouco otimista, com todos os problemas que a gente vê com a internet, né, de fake news, de desinformação em geral, eu acho que se a pessoa tem interesse por uma outra cultura, ela tem mais oportunidades, né? Com a internet, a gente pode encontrar informação a respeito de outras culturas muito mais fácil, coisa que a gente nunca teve antes, né? Então, de certa forma, eu acho que tem um potencial realmente de descoberta, de compreensão, de diálogo intercultural, justamente, que a gente não tinha antes. O problema é que, como eu dizia, o fato de estar na internet, né, tem essa ideia, assim, eu trabalho muito com essa questão dos acordos internacionais de comércio e existia sempre assim uma linha de argumentação que dizia, bom, mas com a internet a gente agora não tem mais limitação de espaço para colocar uma obra, né, disponível, porque não tem limite de tocagem, de conteúdo. Então, mas o problema não é que elas estejam lá, né, estocadas. A questão é como fazer para que elas sejam descobertas, né? Como fazer para que elas sejam consumidas, que elas sejam conhecidas e que talvez a pessoa descubra, né, que ela gosta de um tipo de conteúdo que ela não conhecia antes. E então, assim, a gente vê que a internet é dominada por conteúdo em poucas línguas, né? Assim, poucas línguas são representadas realmente na internet. Então, alguns países somente têm essa facilidade, talvez, de acesso, né, ou mais que outros. E aí tem essa questão da visibilidade, da capacidade de encontrar conteúdo diverso, meio que por acaso, né, que em inglês a gente chama de discoverability, em francês é a découvrabilité, né, que é um tema bem importante nessa questão da diversidade cultural e das novas tecnologias hoje. E que traz essa questão dos algoritmos de recomendação, né, da personalização do serviço, de que maneira isso está influenciando o conteúdo que as pessoas estão assistindo, ou o conteúdo que as pessoas estão procurando, né, no Google. Então, eu comentei com você que antes do nosso encontro, né, que eu continuava usando o trabalho do SEST, né, nas minhas aulas. E o Lucas Lago, que trabalhou no SEST, em 2016 ele fez uma pesquisa sobre justamente de que forma as pessoas consumiam, né, na internet com base nos algoritmos que eram usados. Então, por exemplo, o Google, parece que em 90%, mais de 90% das pesquisas, as pessoas nunca vão para a segunda página de resultado, elas ficam na primeira. Então, o que o Google coloca na primeira página é o que a gente vê. Netflix, parece que 75% dos filmes, das séries assistidas no Netflix vêm das recomendações que a gente recebe do Netflix. Teve uma outra, em 2021, desculpa, saiu uma estatística também, parece que no YouTube, 70% do tempo de exibição do YouTube também é resultado do algoritmo que eles usam para recomendações daqueles vídeos relacionados, né, que aparecem. Então, essa que é a preocupação hoje, na verdade, eu acho que assim, existe uma oportunidade que a gente nunca teve, né, e que tem que ser aproveitada, e, por outro lado, existe esse risco para a diversidade cultural por conta dessa dificuldade de visibilidade. Então, já tem algumas medidas que estão sendo adotadas. Agora, na Europa, por exemplo, tem uma diretiva que foi revista em 2018, que obriga
plataformas de streaming, de audiovisual, a garantir 30% do catálogo para obras europeias. Então, e tem que dar, como é que a gente traduz isso? Tem que dar preeminência para essas obras. Então, de alguma forma, eles têm que usar meios de chamar a atenção do usuário, né, do consumidor dessas obras, para esses 30% do catálogo, porque não basta ter no catálogo, né? Tem que conseguir, esse catálogo tem que ser descoberto também, né? Tem que ser visível, né? Exatamente. Então existem medidas que a gente está vendo, né? Estão sendo adotadas e que ajudam nesse sentido, da gente aproveitar o algoritmo, na verdade, para o bem, né? O algoritmo para objetivos de política pública que os países querem perseguir, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. Há preocupação e riscos de que a tecnologia e a globalização possam levar à homogeneidade cultural e às perdas das tradições culturais dos países? Você mencionou alguma coisa a respeito das pessoas buscarem algo do seu país, né? Será que não vai haver algum risco nesse sentido? Ou você acha que não? Eu acho que esse reconhecimento do gosto, né, pelo local, eu acho que evita, talvez, essa homogeneidade. Quando a gente vê, né, a produção de audiovisual, por exemplo, e que existe uma concentração de mercado, na verdade, que só se adaptou, na verdade, para o contexto digital, né? Na época a gente pensava, não, essas grandes, essas majors, né, do setor de música, vão perder espaço, mas elas conseguiram, né, se posicionar, estão lá atrás do Spotify, né, estão sendo pagas. Então, assim, a gente continua vendo essa concentração de mercado, na verdade, que faz com que algoritmos dessas plataformas todas também tenham esse poder que tem, né, de influência, porque também, por mais que existam atores mais variados, talvez, hoje em dia, né, pequenos atores, existem, né, mais do que antes, mas ainda não são eles que dominam, né, não são eles que têm esse poder de influência, ou não tanto quanto, né, os atores maiores. Então, essa preocupação esse medo, né, de homogeneizar culturalmente o mundo, já vinha desde antes das tecnologias digitais, né? Então, justamente, é a razão pela qual os países começaram a adotar políticas culturais para tentar preservar e promover a própria produção, né? Então, a gente, né, falando de novo dessa questão da visibilidade, né? Então, o risco, na verdade, que eu vejo é se uma plataforma, por exemplo, de streaming, só passa um certo tipo de obra né, cultural, ou né, as pessoas só têm esse tipo de recomendação, só assistem esse tipo, né, de repente, sei lá, filmes vindos dos Estados Unidos, né? Eu acho que, né, a gente está vendo mudar isso nas plataformas, mas se esse for o caso, então, de certa forma, aí é que a gente tem um risco de ter uma homogeneidade cultural, no sentido de que não está tendo espaço para as outras. Então, as cotas, né, que a gente tem há décadas já, muitos países usam até para o cinema, né? Já existia, imagina, o GATT de 47 já fala de cota de cinema, né? Então, essa preocupação dos países de falar um certo número de filmes por ano está reservado, aqui um certo espaço está reservado para a minha produção, para os meus filmes nacionais, né? Então já tinha essa preocupação, esse medo, talvez, de que só entrasse filme de Hollywood no cinema e que ninguém fosse ver outra coisa que os filmes americanos, né? Então isso existe, essa própria noção dos 30% do catálogo, né? É também nessa lógica de cota, né? De dizer não é mais um espaço reservado, mas de certa forma, né, porque não existe o limite de estocagem, né, mas tem essa obrigação de garantir essa visibilidade desses 30% de obras culturais europeias que tem que existir para poder difundir na Europa, né, para poder fazer o streaming na Europa. Que mais? Tem também uma outra
acho que com essa mesma ideia também acho que dá para a gente ligar nesse risco, né, para a diversidade cultural, nesse sentido de risco de não conseguir ter essa diversidade, né, online, pela influência dos algoritmos de recomendação. A gente, recentemente também, ano passado, também aqui na Europa, tem o Digital Services Act, que foi adotado, que trata dessa questão da transparência dos algoritmos, da necessidade dos usuários entenderem e decidirem a personalização do serviço, que é uma coisa que é difícil de entender quando a gente vai ver as políticas de privacidade dessas diferentes plataformas, né? Não são todas que são claras, tem melhorado ao longo dos anos, tem um esforço, às vezes tem até videozinho explicando como que funciona e tal. Então, mais e mais, existe um esforço das plataformas de explicar como que elas usam os dados dos usuários para fazer a personalização, mas não tem a possibilidade da pessoa sair daquilo e falar, não quero ter a personalização, eu quero um negócio aleatório, por exemplo. Né? Não tem como, ou não usa o serviço, porque faz parte do serviço, a recomendação, né? Já é proposto o serviço dessas plataformas com essa intenção de personalizar, né? Então, se o usuário não quer, ele na verdade tem que sair, né? Ele não vai usar o serviço, basicamente é isso. Então, essa nova obrigação de ter essa possibilidade de entender, de saber quais são os critérios que estão sendo usados, por que estão me recomendando esse filme e não outro, né? Porque enfim, faz parte também da nossa dos nossos direitos do consumidor, né? De entender como que isso está usando e direitos de usuários enquanto detentores de dados pessoais também que estão sendo usados por essas plataformas, né? Então não, sem te cortar. Só colocando que você acha que isso agora que você está falando dessas cotas, dessa forma de lidar, né, com os algoritmos, etc., você acha que é uma forma de preservar Eu acho que é uma forma de promover a diversidade, de justamente aumentar essa visibilidade do que se está produzindo no mundo, né? E a gente poder assistir um filme que vem, sei lá, de um outro país, meio que por acaso, né? E descobrir que gosta, né? Não sei. E ter, enfim, outro tipo de recomendação da próxima vez, porque teve essa coisa aleatória. Algumas plataformas estão começando a ter, né? Ou tem também a possibilidade de selecionar pelo país. Então, sei lá, Disney Plus aqui a gente tem, né? França. Então, Made in France, né? Você clica e você tem filmes, não tem muitos, mas, né, comparado, mas tem essa possibilidade também. A pessoa que quer ver filme francês, ela pode clicar diretamente, né? Mas eu acho que o interessante é a gente ter essa possibilidade com os algoritmos. Tem uma discussão imensa, né, sobre como fazer isso, essa questão do aleatório. Será que isso também não... Será que os consumidores gostariam disso, né? Um filme nada a ver que aparece como recomendação. Talvez não seja o que as pessoas, né, queiram, mas, enfim, tem toda uma discussão sobre quais seriam os meios para esses algoritmos serem usados de uma forma que traria maior visibilidade para coisas diferentes, né? Então, contribuindo, assim, para a diversidade cultural. Você acha que todos os países estão preocupados com em promover a diversidade cultural, ou existe um grupo de países que se dedica mais a isso e outros não estão muito preocupados, não? Então, essa convenção, por exemplo, ela foi ratificada, tem mais de 150 países hoje que ratificaram a convenção. Ela não tem, assim, obrigação de criar políticas culturais, mas, enfim, todos esses países participam das reuniões, fornecem informações sobre o que eles estão adotando como medidas, né? E a questão, acho que é de saber, assim, o que é, primeiro, né? O que a gente considera como diversidade cultural e o que a gente considera como necessário para promover a diversidade. Então, vendo de um ponto de vista, por exemplo, dos Estados Unidos, que não é parte dessa convenção, a diversidade ela é criada deixando o mercado funcionar sozinho, né? Então, justamente não precisaria de cota, não precisaria, entendeu? Então, assim, acho que tem também essa forma. Não quer dizer que não estejam promovendo diversidade, talvez estejam, de outras maneiras, de outras formas. Então, não existe uma só forma de fazer, mas é verdade que existem, assim, algumas políticas públicas
favorecem, né, os setores culturais que são um pouco tradicionais já, né, que mesmo sendo adaptadas ao ambiente digital, tem essa função de apoio, né, à diversidade local, a fazer com que as diferentes comunidades que compõem o país possam se expressar, né, culturalmente e aparecer no mercado nacional, mas também internacional. E também medidas de cooperação cultural, porque isso também é importante para a diversidade, né? A diversidade precisa dessas trocas, né? Então também essa convenção também tem alguns artigos tratam justamente uma boa parte talvez o segundo pilar dessa convenção é justamente a cooperação internacional, com essa ideia de promover trocas, sempre garantindo a possibilidade dos países de, se eles quiserem, intervir em favor dos setores culturais com políticas e medidas culturais. Legal. E agora eu tenho uma curiosidade. Indo para a minha área, que é a educação. As escolas deveriam se preocupar, se é que elas não se preocupam, vamos colocar assim também, em difundir a relevância das diversidades culturais. As escolas estão preocupadas com isso? Elas fazem isso? Elas dão incentivo a isso? Eu não posso afirmar, assim, não estudei, né, o ambiente brasileiro, né, da educação, para saber como que as escolas estão vendo hoje. Eu acho que existe progressivamente, né, acho que estamos caminhando para maior diversidade, para maior reconhecimento, mas a verdade, assim, num ponto de vista do direito internacional, inclusive, um dos artigos dessa convenção tem justamente essa função de conscientização pública, inclusive através da educação. Então, é essencial, na verdade, porque é assim que a gente vai criar esses consumidores, né, de amanhã, que vão exigir justamente que haja mais diversidade no que eles estão consumindo. Então, acho que existe também uma mudança que a gente está vendo, inclusive pensando em desenvolvimento sustentável, né? Tem muitos aspectos da diversidade cultural, essas convenções todas da Unesco reconhecem, né, a diversidade cultural, a cultura como parte do desenvolvimento sustentável. Então, essa evolução toda que a gente está vendo, né, do cidadão exigindo de empresas até que elas se comportem de uma maneira que seja mais respeitosa do desenvolvimento sustentável, eu acho que isso também vai chegar para essa questão da diversidade cultural, né? Então, essa compreensão da importância de proteger, de promover a diversidade cultural, da tolerância, né, entre culturas, isso tudo passa também por programas de educação. Claro que a gente aprende em casa também, né? Mas eu acho que faz parte e está previsto justamente nessa convenção da Unesco de 2005, essa noção de conscientização pública e de promover programas de educação e de sensibilização, inclusive com cooperação entre os diferentes países, né, que são parte dessa convenção, organizações internacionais, justamente para criar maior conscientização mesmo, porque maior conhecimento, né, sobre a importância, para que a diversidade cultural traz para a gente, por que é importante, né? E aí é outra discussão também, né, de horas que a gente poderia... Mas, enfim, faz parte dos objetivos, justamente, dessa convenção. E você acha que é na Europa, a sua visão, tá? Eu sei que você não está fazendo nenhum estudo a respeito daqui do Brasil, mas a sua visão geral, você acha que na Europa as pessoas estão mais conscientes da diversidade cultural do que, vamos dizer assim, do que no Brasil, na sua visão? Eu acho que sim, eu acho que existe, até porque tem os membros da União Europeia, né, que já tem essa própria diversidade, né, com todos esses países que fazem parte da União Europeia, e tem muito programa, né, de troca, até de estudantes, né, tem programa de incentivo justamente à produção cultural. Então, existe, eu acho que talvez essa maior conscientização por conta disso. Não sei se nas escolas, assim, não sei comparar se nas escolas aqui, né, estão fazendo mais do que aí, mas em todo caso existem programas e tem muitos países europeus que investem ou que tem, né, não investir só no sentido de dar um apoio financeiro, né, mas outros tipos de apoio também para as obras culturais do país, né?
e programas de troca, né, inclusive entre cidades, muitas vezes, né, cidades que têm parceria com cidades em outro país europeu. Então, isso ajuda, né? Mas eu acho que mesmo dentro mesmo da França, o número de línguas que existem, né, aqui na França, línguas locais, é imenso, né? Imagina no Brasil, então, né? O que a gente pode descobrir de riqueza aí, né, num país como o nosso. Então, acho que tem essa... É uma questão acho, passo a passo, né, a gente ir criando essas noções e Conscientização, essa... né? Exatamente, né? Reconhecendo essa importância, né? Porque eu não vejo ainda as pessoas estarem tão conscientes disso. Parece que passa um pouco batido, eu não sei se é a minha visão. Então, eu acho que é como você disse, passo a passo, mas realmente conversando a respeito, fazendo essas trocas, né? Para que isso venha a ser uma coisa, vamos dizer assim, cultural, para que depois ela possa aceitar a diversidade cultural que existe, não é mais ou menos isso? Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que faz parte da mudança nossa também, de cada um, né? E acho que aos poucos, assim, essa coisa, eu acho que o brasileiro também quer ver conteúdo brasileiro, né? E a gente vê isso quando essas plataformas de streaming investem, né, em conteúdo local, conteúdo, né, do Brasil para poder difundir coisas. Enfim, a gente vê que eles estão reconhecendo que está tendo essa demanda. Então, eu acho que isso talvez a gente não tivesse antes. E eu lembro, há 20 anos, ainda, quando estava fazendo a minha tese de doutorado, ainda que eu estava lendo umas decisões do CAD, umas opiniões e tal, e eu lembro de uma opinião que falava numa situação de... não me lembro se era monopólio, ou, enfim, mas tinha uma frase assim que aquilo me marcou muito, que falava: o brasileiro não tem... não estou usando as palavras exatas, porque faz tempo, mas era: o brasileiro não tem o gosto por essa diversidade, sabe? Então, eles consideravam esse pluralismo que deveria existir, né, entre as diferentes empresas que estão atuando nos setores culturais. Então, até isso era assim, estava escrito na opinião. Eu falei, gente, né? Que pena, né? Que pena que um órgão, né, num nível tão elevado aí nosso, decide isso e muda a recomendação, né, em matéria de direito da concorrência em função disso. Então, eu acho que isso está mudando, eu acho que isso está mudando. Quando a gente vê essa criação de conteúdo local, que está sendo, né, o investimento em cultura, investimento em produção local, eu acho que é também porque o brasileiro está precisando disso, está valorizando a sua riqueza cultural, né? Eu acho que é uma coisa que está... E o Brasil foi super presente na adoção dessa convenção, na ratificação também, e é um dos países que está sempre presente nas reuniões da Unesco para a implementação da convenção, que participa muito, né, das reuniões de forma ativa. Então, eu acho que é justamente porque né, tem essa mudança de paradigma, né? Muito legal, Lilian. Olha, eu acho que eu já te fiz várias perguntas. Você foi genial em ter aceitado o nosso convite. Obrigada, obrigada a vocês. E te agradeço muito. E espero que possamos ainda ter mais oportunidades de conversar a respeito de alguma outra coisa que nos ocorra e que a gente sabe que você tem expertise para isso. Obrigada, obrigada. Vai ser com muito prazer. Obrigada, Thiago, também, pela ajuda aqui na... Agradecer também em nome do SEST, né? Porque senão depois fica só em meu nome, não. Meu nome em nome do SEST. Obrigada. Eu agradeço a toda a equipe do SEST também. Obrigada. Então, tá bom. Muito obrigada. Até logo. Obrigada a vocês. Até. Boa noite. Tchau, tchau.